Corinthians recebe proposta oficial por Yuri Alberto. O vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta os números e a tendência de resposta do presidente Duílio Monteiro Alves. Quero te atualizar também sobre Dudu, que vai parar de 6 a 8 meses e não defende mais o Palmeiras nessa temporada. E essa história de reunião no Flamengo para decidir o futuro de Jorge Sampaoli dentro do próprio clube. Há quem defenda a saída do técnico argentino e a chegada de Rogério Ceni. Bora te atualizar ainda sobre a bolada que o Santos teve direito com o mecanismo de solidariedade. Já a final da Copa do Brasil vai ter o São Paulo como mandante. Todos os detalhes da decisão e a situação de Arrascaeta e Luiz Araújo, que saíram machucados no fim de semana. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Corinthians. Murilo vai embarcar nessa segunda-feira com destino à Inglaterra, vai fazer exames médicos entre terça e quarta-feira no Nottingham Forest, aprovado, assinar contrato. Timão fica com 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, além de 20% do valor de uma venda futura. O próprio Corinthians já fez um comunicado nas suas redes sociais anunciando a saída do atleta. Bora contar que Vinícius Júnior vai mesmo desfalcar a seleção brasileira nas duas primeiras partidas das eliminatórias. O atacante do Real Madrid teve diagnosticado uma lesão na coxa e vai parar por 6 semanas. Ainda não há um substituto para o Vinícius Júnior. Já Neymar deverá estar entre os convocados. Você vai lembrar que quando o Fernando Diniz anuncia o Neymar, o técnico do Al Hilal, o Jorge Jesus, reclama, dizendo que o Neymar estava contundido. A seleção está bancando que o Neymar tem condição de jogar. Para fechar o giro de notícias, informação sobre o Cruzeiro. A Raposa negocia a possibilidade de transferência do Daniel Júnior, meia revelado na base do clube, que não tem tido muitas oportunidades com o Pepa. Ele interessa ao Akhmat Grozny, é um time da Rússia, negociação por empréstimo de uma temporada com opção de compra no valor de 4 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O Cruzeiro ainda não deu a resposta, mas existe grande chance de o negócio acontecer. O Danielzinho e o Alisson fora dos planos do Pepa. Bora falar agora sobre a final da Copa do Brasil. O jogo decisivo entre Flamengo e São Paulo vai acontecer no Morumbi. Nessa segunda-feira, às 2 da tarde, na sede da CBF, rolou o sorteio. Muita gente imaginando que mais uma vez a decisão seria no Maracanã, até porque o retrospecto do Flamengo nos sorteios era muito melhor do que o do São Paulo, mas foi confirmado por meio de um sorteio que o jogo de ida, 17 de setembro, ou seja, nesse mês que está chegando, primeira partida num domingo no Maracanã, no domingo seguinte, dia 24 de setembro, a grande decisão no Morumbi. Só a título de curiosidade, nos últimos 3 anos de Copa do Brasil, São Paulo havia em sorteios ficado com o jogo de volta em 4 oportunidades e em 7 vezes decidiu fora de casa. Ou seja, o retrospecto do São Paulo nos sorteios não era bom. Já o do Flamengo, espetacular. Em 13 sorteios, em 10. O Flamengo teve o direito de decidir em casa, em outros 3 apenas decidiu fora de casa. Foi assim, por exemplo, na final da Copa do Brasil do ano passado. Você vai lembrar que Flamengo e Corinthians fizeram o primeiro jogo na Neoquímica Arena, um jogo decisivo no Maracanã para a Copa do Brasil, versão 2023. A coisa muda, jogo de ida no Maraca, jogo de volta no Morumbi. Preciso te atualizar também sobre as situações de Arrascaeta e Luiz Araújo. Nessa segunda-feira, o Flamengo divulgou que o Arrasca e o Luiz Araújo têm lesões similares, lesões no bíceps femoral da perna esquerda. Ainda não há tempo de recuperação. O Flamengo se apressa para tentar contar com a dupla na grande decisão. Bora falar agora sobre o Santos, bolada para o Peixe, não só com transferência de atletas, mas também pelo mecanismo de solidariedade. Esse instrumento foi criado pela FIFA para premiar clubes formadores. Então, dos 13 aos 23 anos de idade, cada ano de passagem de um atleta por um clube de futebol rende um percentual. O Santos foi o clube brasileiro que mais garantiu grana com o mecanismo de solidariedade. Nessa janela de transferências entraram para o Peixe. Só dessa maneira, 3 milhões e 700 mil euros são quase 20 milhões de reais. O Santos foi de longe quem mais faturou, segunda colocação dividida por Corinthians e Internacional com 1 milhão e 800 mil euros. O Fluminense apareceu em quarto com 1 milhão e 600 mil euros. O Curitiba em quinto com 1 milhão e 300 mil euros. O Flamengo foi o sexto com 1 milhão e 100 mil euros. Além desses quase 20 milhões de reais com o mecanismo de solidariedade, o Peixe também embolsou 122 milhões de reais com as vendas de Ângelo e David Washington, ambos negociados
com o Chelsea. Bora falar agora sobre uma possível reunião para demitir Jorge Sampaoli. O jornal Dia contou nessa segunda-feira que o tradicional encontro às segundas do Conselho de Futebol do Flamengo debateria ao longo do dia de hoje a saída de Jorge Sampaoli. É que alguns dos membros desse conselho entendem que há necessidade de uma mudança na comissão técnica para que o Flamengo tenha a chance de vencer o São Paulo na final da Copa do Brasil. O grande ponto a favor do São Paulo hoje é o Rodolfo Landim, presidente do Fla, que havia deixado que o Marcos Braz escolhesse todos os outros técnicos, decidiu dessa vez interceder, e a escolha do técnico argentino foi única e exclusivamente do presidente. Até por isso o Rodolfo Landim está batendo na mesa e dizendo que vai manter o Sampaoli pelo menos até o fim da Copa do Brasil. Para a próxima temporada, a chance de o Sampaoli não ficar é enorme. Também, de acordo com o jornal Dia, Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, tem tentado costurar um acordo para que o Rogério Ceni substitua o Sampaoli antes mesmo da final da Copa do Brasil. Informação que não foi confirmada pelo Marcos Braz. O Fla ofereceria um contrato de risco para o Rogério Ceni atrelado a performance e a resultados para que ele tivesse a renovação de contrato automática para o próximo ano. Rodolfo Landim não morre de amores nem pela ideia do contrato de risco, muito menos por Rogério Ceni. O atual presidente do Fla entende que o trabalho do Rogério Ceni foi só ok em sua passagem pelo rubro-negro. Você trocaria Jorge Sampaoli por Rogério Ceni? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Bora falar agora sobre os valores da oferta por Yuri Alberto. Na noite desse domingo, a Sky Sports, lá da Grã-Bretanha, contou que um representante do West Ham viria a São Paulo para conversar com dirigentes do Corinthians. A proposta já está na mesa do timão. 19 milhões de euros ou 100 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Timão tem 50% dos direitos, os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia. Aí você deve estar pensando, bom, então tá bom. Então o Corinthians, se aceitar, fica com 19 milhões de euros e repassa e mantém os 50% do Zenit numa próxima venda, certo? Errado. Cabe ao Corinthians decidir se topa ou não a proposta, mas se o Corinthians aceitar, o Timão fica com metade desses 100 milhões de reais, ou seja, com 50 milhões de reais, e mantém 25% de uma venda futura. Se o negócio for fechado, Timão embolsa 50 milhões, o Zenit embolsa 50 milhões e os dois clubes mantêm 25% de uma venda futura cada um, além do West Ham, que passa a ter 50%. A tendência é que Duílio Monteiro Alves diga não à proposta. Duílio entende que depois de todas as vendas feitas recentemente, como as de Roger Guedes, Adson, Barleta e mais recentemente do Murilo, ele foi muito criticado, e se perder também o Yuri Alberto vai ser ainda mais cornetado. Outro ponto importante, existem poucos centroavantes no mercado. O Corinthians perderia o Yuri Alberto e não conseguiria repor a altura, embora a fase do Yuri Alberto seja bastante ruim. Isso sem falar, na Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Estudiantes na noite dessa terça-feira, jogo de fora de casa. Se empatar ou vencer, o Corinthians vai às semifinais, e ficar sem Yuri Alberto e Roger Guedes para a reta final da competição seria bastante ruim. Vale a lembrança de que o presidente Duílio Monteiro Alves tem na Sul-Americana a sua última chance de conquistar um título para que não entre para a história de maneira negativa. Desde a década de 80, todos os presidentes que passaram pelo Corinthians garantiram pelo menos um título durante seus mandatos. O Duílio é o único que ainda não conseguiu, e a Sul-Americana é sua última chance. No Campeonato Brasileiro, a chance inexiste. E você venderia o Yuri Alberto por 50 milhões de reais, mantendo 25% do valor de uma venda futura? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Dudu. Notícia triste para o torcedor do Palmeiras. Um dos jogadores mais importantes do Verdão nos últimos tempos vai parar entre 6 a 8 meses. O Palmeiras divulgou na manhã dessa segunda-feira que o Dudu, depois de exames realizados, teve constatado no seu joelho direito uma lesão de ligamento cruzado, além de lesão no menisco. Tempo de recuperação mínimo de 6 meses, máximo de 8 meses. Dessa maneira, o Dudu não volta antes de fevereiro do ano que vem. Se tudo não correr bem, ele só voltaria em abril da próxima temporada. Um baita prejuízo para alguém que não vive a melhor das temporadas, mas é super importante, especialmente em momentos decisivos. Você sabe que o Palmeiras está praticamente classificado para a semifinal da Libertadores da América, depois de fazer 4 a 0 no Deportivo Pereira. Na semifinal terá o vencedor do confronto entre Boca Juniors e Racing. Nem há possibilidade de o Palmeiras contratar um substituto para o Dudu, a menos que esse atleta venha do mercado estrangeiro e esteja desempregado. Só caberia ao Palmeiras, nesse momento, contratar jogadores sem qualquer vínculo com outro clube. A chance é muito pequena.
O Dudu usou suas redes sociais para se pronunciar e disse o seguinte, abre aspas, momento difícil, bem complicado, mas vamos lá. Infelizmente aconteceu comigo o que todos os atletas mais temem na vida, uma lesão grave. Está doendo no peito, uma tristeza e uma angústia gigantes, pois quem me conhece sabe o quanto eu sofro a minha, fecha aspas. Só para completar, desde 2015, quando não teve Dudu, Palmeiras apresentou um aproveitamento de 59% dos pontos. Sobre Gustavo Gomes, já contei para vocês, Palmeiras só topa vender o seu zagueiro paraguaio por 50 milhões de euros, que equivalem à multa rescisória. A possível oferta de 30 milhões de dólares do Al Ittihad não será aceita. Você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreva no canal, opine sobre o tema que você quiser e volte às 7 da noite, tem programa do Nicola. Abraço, tchau!